Mais um vídeo aqui no canal e hoje é sem vinheta e sem introdução mesmo. Veja só, esse que está aí na tela é Rodrigo Caetano, diretor do Atlético Mineiro, diretor de futebol do Atlético Mineiro. E porque ele está dando uma entrevista e lamentando porque marcou uma reunião com o representante da arbitragem brasileira e Luiz Seneme não compareceu. Veja só, 3 pontos merecem destaque nessa entrevista dele. Primeiro, quando o diretor de futebol se preocupa com a arbitragem brasileira, ao invés de estar preocupado com a gerência do seu clube, alguma coisa não está bem, tem alguma coisa errada. O que o diretor deveria estar fazendo? Deveria estar gerindo seu clube da melhor forma, deveria estar buscando no mercado, vamos lá, parceiros para o Atlético Mineiro, principalmente na fase em que o Atlético Mineiro se encontra, na situação financeira que o Atlético Mineiro se encontra. Está um projeto lançado, mas isso é outra história. Ao invés de estar fazendo isso, que é o seu ofício, ele está preocupado com a arbitragem brasileira. Coincidente ou não, antes do jogo contra o Flamengo. Atlético Mineiro e Flamengo joga sábado pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Brasileiro, se eu não estou enganado, às 9 da noite. Acredito que seja isso. E olha só o que é que ele está preocupado. Já está preocupado em marcar reunião com a arbitragem brasileira. Olha a preocupação dele. E logo no jogo contra o Flamengo. O outro ponto. Leila Pereira, antes do jogo do Flamengo também, começou a colocar a arbitragem brasileira, que merece crítica, sim, sobre suspeita de que o Palmeiras estava sendo prejudicado e havia um sistema contra o Palmeiras para que ele não seja campeão. O Palmeiras não precisa disso, o Palmeiras é grande, o Palmeiras tem uma torcida enorme. E aí, o dirigente, nesse caso Leila, a presidente do Palmeiras, a dona do avião, né, estava aparecendo mais do que os jogadores, que são os protagonistas. Querendo aparecer mais que os jogadores. E isso a gente já sabe onde vai dar. Coincidente ou não, o Palmeiras começou a cair de produção após esses episódios, após as aparições da tia Leila. É tanto que saiu da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Está distante também, assim como o Flamengo, do Botafogo. Resta a Libertadores e o Campeonato Brasileiro para buscar tirar essa diferença. E fica o questionamento. Logo, antes de uma partida contra o Flamengo, esses dirigentes vão reclamar da arbitragem brasileira? Complicado. Vamos ouvir o que ele disse na entrevista e vocês tirem as próprias conclusões sobre o que ele falou. No mínimo é estranho. Mas o Seneme não apareceu. Ô Rodrigo Caetano, explica pra gente essa história, por favor. É prazer estar falando contigo aí, todos os ouvintes também da Itatiaia, teus colegas todos. Realmente estivemos lá ontem, nós fomos numa comitiva, foi eu, o Vitor, e também nós levamos o nosso consultor de arbitragem para que nos auxiliasse nas questões mais técnicas em relação à arbitragem, que é o Salvo Espino. Fomos com uma pauta em relação a todos os lances os quais nesse Campeonato Brasileiro o Galo se sente prejudicado. E alguns pontos foram bem importantes nessa história. Porque essa agenda ela já estava marcada, Thiago, antes mesmo do gol anulado do Kardec lá em Porto Alegre, né? Já era algo que nós vínhamos, marcamos essa agenda via Federação Mineira, diretamente com o CNM, Comissão de Arbitragem, mas ele talvez, né, ou por algum compromisso, ou talvez porque ele não entenda a importância que o Galo tem, talvez para ele, né, ele não estava como presidente da Comissão de Arbitragem, mas estavam os outros integrantes,
foi muito importante porque o gerente, né, do VAR, que hoje é o Péricles Bassols, nos explicou toda a metodologia, refez todas as linhas. Mas se tu me perguntares assim, de prático, o que muda? Nada. Na nossa visão, são critérios totalmente distintos, tá? A gente vem acompanhando aí os jogos, o Galo se sente prejudicado, mas nós fomos lá para oficializar eles que nós não vamos mais ficar calados, e se tivermos que reclamar publicamente todas as vezes que nos sentimos prejudicados, assim o faremos e avisamos eles. Esse foi um dos pontos, porque lances em que o VAR chama o árbitro em outros jogos e nos nossos não, tem sido frequente. E outro ponto que tu citaste aí, é verdade, nós fomos muito incisivos nisso, foi pela perseguição, não tem outra palavra, perseguição ao Hulk, né? Um jogador internacional, um jogador que é um dos nossos capitães, vinha sendo e por pedido dele deixou de ser, e a gente levou imagens e comparativas aos outros capitães, aos outros atletas. A gente viu aí nessas duas semifinais que certamente se fosse o Hulk que tivesse feito reclamações como alguns atletas dessas duas semifinais de Copa do Brasil, talvez teria saído de camburão.